Tudo começou com um pedido inesperado de um parente distante. Eles precisavam de alguém para passar a noite no velório de um tio-avô, um homem que eu mal conhecia, mas que sempre foi descrito como reservado e sério. Minha mãe insistiu que eu fosse, dizendo que era o mínimo que poderíamos fazer por respeito à família. Relutante, aceitei. Cheguei à capela às 22 horas. O lugar era pequeno, com bancos de madeira enfileirados e um silêncio que parecia pressionar o peito. O caixão estava no centro, cercado por coroas de flores murchando sob o calor abafado do ambiente. Os poucos parentes que estiveram ali durante o dia já haviam ido embora. O combinado era que eu e mais uma funcionária da funerária faríamos a vigília até o amanhecer. A mulher que me acompanhava era uma senhora calada, com um semblante cansado, vestida com um uniforme preto simples. Ela se apresentou rapidamente e avisou que ficaria na recepção, no outro lado da capela, caso eu precisasse de algo. A sensação de solidão era palpável. O relógio marcava 23 horas quando o silêncio absoluto começou a me incomodar. O som do vento lá fora parecia sussurrar algo, e o único ruído dentro da capela vinha do tic-tac monótono do relógio na parede. Me sentei no banco mais próximo ao caixão. Por mais que tentasse evitar, meus olhos eram atraídos para ele. A tampa estava aberta, e lá dentro, o corpo repousava em um terno escuro. Não havia nada de estranho, mas ainda assim, algo me fazia querer desviar o olhar. As horas passaram lentamente. Eu tentava me distrair com o celular, mas a conexão era péssima. Foi então que ouvi o primeiro som. Era um estalo, algo sutil, mas que ecoou pelo ambiente vazio. Olhei ao redor, esperando ver a senhora da funerária, mas a recepção estava escura e silenciosa. Fiquei imóvel, ouvindo. Outro estalo veio, como se algo estivesse sendo pressionado ou arrastado. Minha respiração ficou pesada, e meu coração começou a bater mais rápido. Levantei-me, tentando ignorar o pânico crescente. Caminhei até a recepção para chamar a mulher, mas ela não estava lá. Havia uma xícara de café sobre a mesa, ainda quente, mas nenhum sinal dela. Talvez tenha ido ao banheiro, pensei, tentando me convencer. Voltei para a sala principal, mas agora parecia diferente. O ar estava mais frio, e as sombras das flores nas paredes pareciam mais longas e densas. Quando passei pelo caixão, um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para o relógio, 2 horas da manhã. Resolvi me sentar novamente e esperar que a senhora retornasse. Foi então que ouvi algo que me fez congelar. Um som baixo, quase imperceptível, uma espécie de sussurro vindo da direção do caixão. Minha mente lutava contra a ideia de que algo estivesse errado. Talvez fosse o vento passando por alguma fresta, ou minha mente pregando peças. Mas quando o som se repetiu, dessa vez mais claro, senti minha pele se arrepiar. Era um murmúrio, algo indistinto, mas que parecia ecoar pelo ambiente vazio. A coragem que eu achava ter se dissolveu. Peguei o celular e iluminei o caixão. Nada havia mudado. O corpo estava lá, imóvel. Mas o som continuava, agora parecendo vir de todos os lados, preenchendo o espaço com um peso sufocante. E nesse momento, enquanto minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica, quero aproveitar para pedir a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos como esse e manter o canal ativo. Voltei a atenção para o som. Decidi que não ficaria mais ali. Caminhei até a porta principal, mas ela não abriu. Forcei a maçaneta, mas parecia emperrada. Meu coração disparou. Tentei a porta lateral, que dava para um pequeno corredor, mas ela também estava trancada. Voltei para o centro da capela, desesperada, e foi então que senti. Não ouvi nada, mas senti uma presença. Era como se alguém estivesse atrás de mim. Meu corpo inteiro ficou tenso. Não conseguia me virar. A sensação de estar sendo observada era insuportável. De repente, as luzes piscaram, e um som seco, como uma batida, ecoou pelo lugar. Foi o suficiente para me fazer correr em direção ao banheiro, na esperança de encontrar a funcionária. Entrei no banheiro com tanta pressa que quase escorreguei no chão de cerâmica. A luz estava fraca, piscando de forma intermitente, e o cheiro de desinfetante era sufocante. Chamei pela funcionária em voz alta, mas minha voz ecoou vazia pelo espaço. Nenhuma resposta. Os cubículos estavam todos abertos e vazios, e o ambiente parecia ainda mais desolado do que o resto da capela. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som do meu próprio coração, que parecia ecoar no peito. Me apoiei na pia, tentando recuperar o fôlego e pensar no que fazer.
O celular estava sem sinal, e as portas não abriam. Eu estava presa. Tentei me convencer de que tudo era paranoia, que o ambiente sombrio e o cansaço estavam brincando com a minha cabeça. Mas, naquele momento, ouvi algo que tirou qualquer chance de racionalizar: passos. Não eram passos normais, ritmados ou decididos. Era algo hesitante, como se alguém estivesse descalço, andando lentamente sobre o piso da capela. Olhei para a porta do banheiro e, por instinto, me abaixei para olhar por baixo. Vi a luz fraca da capela ao fundo, e nada mais. Os passos pararam. Meu corpo inteiro estava paralisado. Por mais que quisesse me levantar e sair dali, meus músculos não respondiam. Permaneci agachada, o coração acelerado, esperando por qualquer sinal do que quer que estivesse lá fora. Então, vi uma sombra. Ela passou lentamente pela porta, de uma maneira que não parecia natural. Não era como uma pessoa andando. Era algo mais flutuante. A sombra deslizou pelo chão, como se pairasse, e sumiu na direção oposta. A essa altura, o medo era tanto que meu corpo reagia sozinho. Saí do banheiro devagar, olhando ao redor para garantir que estava sozinha. A sala principal da capela parecia maior do que antes, e o silêncio era tão intenso que até minha respiração parecia alta demais. Caminhei em direção à recepção novamente, pensando que talvez a funcionária tivesse voltado para lá. A xícara de café ainda estava sobre a mesa, mas agora o líquido parecia mais escuro, quase preto, e exalava um cheiro forte, metálico. Isso é impossível, pensei, recuando. O calor do ambiente havia desaparecido. O ar estava frio, pesado, quase como se sugasse a energia ao meu redor. O relógio na parede, que antes marcava as horas com precisão, agora estava parado. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse diferente. Olhei para o caixão, e por mais que tentasse desviar o olhar, ele parecia me atrair. Com passos hesitantes, me aproximei novamente. A tampa ainda estava aberta, e o corpo permanecia lá, aparentemente intocado. Mas havia algo no ar, uma pressão que fazia meu peito doer. Me inclinei um pouco, tentando entender o que estava errado, e foi então que percebi. As flores ao redor estavam todas murchas, mas não de forma natural. As pétalas pareciam queimadas, com bordas negras, como se algo as tivesse corroído. O que aconteceu em seguida foi rápido demais. Uma rajada de vento atravessou o salão, derrubando uma das coroas de flores, que caiu com um estrondo seco no chão. Dei um salto para trás, quase tropeçando, e meu instinto foi correr novamente para a saída. As portas ainda estavam trancadas. Minhas mãos tremiam enquanto puxava a maçaneta, tentando forçar a abertura. Foi quando ouvi novamente os passos, dessa vez mais rápidos, ecoando pelo chão da capela. Me virei instintivamente, e o que vi me fez perder o fôlego. Algo estava lá, parado no meio da sala. Não era uma pessoa, mas também não era apenas uma sombra. Era uma silhueta escura, alta, quase como se a luz tivesse sido sugada ao redor dela. Não tinha rosto, mas sua presença era esmagadora. Dei passos para trás, mantendo os olhos fixos na figura. Não conseguia pensar, não conseguia falar. Meu corpo parecia congelado, preso em um medo primal. A figura começou a se mover, lentamente, vindo em minha direção. Meu corpo finalmente reagiu, e comecei a bater na porta com todas as forças, gritando por ajuda. A madeira rangia sob meus golpes, mas não cedia. A figura estava mais perto agora, e o som dos passos parecia ensurdecedor, mesmo sendo tão sutis. Quando estava prestes a desistir, ouvi algo que nunca esquecerei, minha própria voz. Ela ecoou pela capela, como um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Repetia meu nome, suave, quase como um chamado. Continuei batendo na porta, até que, de repente, ela se abriu. A luz do lado de fora invadiu o ambiente, e caí para trás, exausta. Quando me virei para olhar novamente para a sala, tudo estava como antes. A capela vazia, silenciosa, com o corpo imóvel no caixão. Mas o relógio na parede continuava parado. A porta da capela se fechou atrás de mim com um estrondo surdo, e o frio do lado de fora parecia um alívio comparado ao que eu havia sentido lá dentro. Minhas mãos ainda tremiam, e minha respiração saía em rajadas curtas e irregulares. O ar da noite era pesado, mas não sufocante como o da sala. Olhei em volta, tentando encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas a rua estava deserta, silenciosa, com apenas as luzes dos postes criando sombras dançantes no asfalto.
O som distante de um carro passando pela avenida principal me trouxe um momento breve de realidade, como se o mundo lá fora continuasse indiferente ao que acontecia ali. Voltei a olhar para a entrada da capela. Por mais que quisesse afastar o pensamento, algo me dizia que ainda não tinha acabado. O relógio parado, o som dos passos, e aquela voz, minha própria voz, chamando meu nome, nada fazia sentido. Decidi que precisava de ajuda. Peguei o celular do bolso. Para minha surpresa, o sinal havia voltado. Liguei para uma amiga que morava a poucos quarteirões dali. O toque parecia interminável, e cada segundo que passava fazia meu coração disparar novamente. Quando finalmente atendeu, a voz dela soava sonolenta e preocupada. Você está bem? O que aconteceu? Eu queria responder com calma, explicar tudo, mas as palavras saíam aos tropeços. Contei sobre as luzes piscando, os passos, e a sensação de que algo mais estava na capela. Ela ficou em silêncio por um momento, e pude ouvir um ruído distante do outro lado da linha, como se ela estivesse se movendo. Estou indo para aí, ela disse por fim. Espere na frente. Não entre de novo, ok? Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver, e me sentei no meio-fio. O silêncio da rua parecia se estender infinitamente, e a luz amarelada dos postes parecia mais fraca a cada minuto. O vento começou a soprar com mais força, carregando consigo um cheiro que me fez estremecer, um odor metálico, semelhante ao do café na recepção, mas mais forte, quase insuportável. Olhei para a entrada da capela e, por um instante, tive a impressão de ver um movimento lá dentro, como se a sombra de alguém passasse rapidamente. Me levantei de um salto, o coração batendo no peito como um tambor. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. Quase gritei de susto quando vi faróis se aproximando. O carro da minha amiga parou na frente da capela, e ela saiu rapidamente, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Corremos uma para a outra e nos abraçamos com força, como se aquele simples gesto pudesse afastar todo o terror que eu sentia. Eu juro, tem algo errado aqui, falei, ainda com a voz trêmula. Ela olhou para a entrada da capela, onde a porta se movia suavemente com o vento, deixando ver o interior parcialmente iluminado. Vamos embora, ela disse, mas havia algo na voz dela que me fez hesitar. Ela também sentia o desconforto, a sensação de que não estávamos sozinhas. Quando nos viramos para ir em direção ao carro, um som nos fez congelar. Um estalo seco, como madeira se partindo, seguido por um som arrastado. Virei a cabeça lentamente, e vi a porta da capela se abrir mais, revelando o salão com as flores murchas e o caixão. Só que dessa vez, a tampa não estava mais aberta. Ela estava fechada, mas inclinada, como se alguém a tivesse empurrado sem força total. Aquele detalhe pareceu pequeno, mas fez meu estômago revirar. Não me lembrava de ter ouvido nenhum barulho antes que pudesse ter explicado aquilo. Vamos sair daqui agora, minha amiga disse, puxando meu braço com força. Sem discutir, corremos para o carro e entramos, trancando as portas rapidamente. Ela ligou o motor, mas o carro não se movia, como se algo estivesse o segurando. Olhei pelo retrovisor e senti um calafrio que fez meu corpo inteiro endurecer. Na escuridão da rua, uma figura estava parada, imóvel, mas com a cabeça levemente inclinada como se nos observasse. O motor finalmente respondeu, e o carro deu um solavanco antes de começar a se mover. Saímos em disparada pela rua deserta, deixando a capela e tudo o que ela continha para trás. O silêncio no carro era absoluto, até que minha amiga quebrou o silêncio, olhando para mim com a expressão ainda pálida. O que quer que fosse, não foi só você que viu. A frase da minha amiga ficou ecoando no carro enquanto ela dirigia pelas ruas desertas da madrugada. O som do motor parecia abafado, quase distante, e a tensão no ar era tão palpável que eu mal conseguia respirar direito. Eu queria perguntar o que exatamente ela tinha visto, mas estava com medo da resposta. Depois de alguns minutos de silêncio sufocante, ela falou novamente, sem tirar os olhos da estrada. Quando parei o carro e olhei para a capela, vi alguém lá dentro. Estava parado ao lado do caixão, olhando diretamente para a porta. Mas não era normal. Era como se não tivesse rosto. Só uma sombra, mas tão real que parecia sólida. Foi por isso que eu corri para você. Sabia que tinha algo errado. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu me afundei mais no banco, tentando processar o que ela havia dito. A sombra que ela viu não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, fazia. Era como se tudo aquilo, o relógio parado, os sons inexplicáveis, o cheiro metálico, fosse parte de algo maior,
algo que eu não queria entender. Chegamos à minha casa alguns minutos depois. O lugar parecia seguro, acolhedor, mas eu sabia que a sensação era temporária. Tranquei a porta atrás de nós e fechei todas as janelas, como se isso pudesse nos proteger de algo que nem sabíamos o que era. Minha amiga se jogou no sofá, visivelmente exausta. Eu fiz o mesmo, mas o silêncio na sala era quase ensurdecedor. O único som vinha do tic-tac do relógio na parede, funcionando perfeitamente, como se zombasse da experiência que tivemos na capela. Você acha que devemos contar para alguém? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Talvez para o padre, ou... Ela me interrompeu com um olhar severo. E dizer o quê? Que vimos uma sombra sem rosto e ouvimos passos em um velório vazio. Vão rir na nossa cara ou dizer que estávamos impressionadas por causa do ambiente. Lá tinha razão. Qualquer tentativa de explicar o que aconteceu soaria ridícula. Mas o incômodo não passava. Parecia que algo havia nos seguido até ali, mesmo que fosse apenas na nossa mente. De repente, meu celular vibrou na mesa de centro. O som me fez pular no sofá, mas era apenas uma notificação. Quando peguei o aparelho, no entanto, meu coração quase parou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma palavra: volte. Mostrei a mensagem para minha amiga, que ficou tão pálida quanto eu. Ela olhou para o meu celular, depois para mim, com a respiração acelerada. Isso é algum tipo de piada? Quem mandou isso? Eu não sei, respondi, tentando manter a calma. O número não está salvo, e eu não reconheço. Antes que pudéssemos pensar em qualquer explicação, meu celular vibrou novamente. Desta vez, era um áudio. Olhei para a tela, incapaz de apertar o botão para ouvir. Algo me dizia que não queria saber o que estava ali. Minha amiga, no entanto, pegou o celular da minha mão e apertou o play. O som que saiu do aparelho não era humano. Era um chiado intercalado com algo que parecia um choro distante, quase como se alguém estivesse tentando falar, mas a voz não saísse direito. Então, veio um som claro, como um sussurro: vocês não deveriam ter saído. Ela jogou o celular no sofá, como se o objeto estivesse queimando. Ficamos ali, olhando uma para a outra, sem saber o que fazer. O ar na sala parecia mais pesado, e de repente, as luzes começaram a piscar. Isso não pode estar acontecendo, minha amiga murmurou, abraçando os joelhos. Isso não é real. Mas era. Algo havia nos seguido. Algo que parecia determinado a nos lembrar que a noite ainda não tinha acabado. O piscar das luzes se tornou mais frequente, e a eletricidade oscilava como se algo estivesse drenando a energia da casa. Olhei ao redor, sentindo que cada sombra no canto da sala poderia esconder algo ou alguém. Era difícil manter a racionalidade quando tudo parecia tão fora do comum. Mas, ao mesmo tempo, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez seja só uma falha elétrica, sugere, mas minha voz saiu hesitante. Até eu sabia que não acreditava nisso. Minha amiga balançou a cabeça, os olhos fixos na lâmpada que piscava. Isso começou lá, na capela. E não vai parar. Eu sinto isso. O celular vibrou novamente. Dessa vez, hesitei antes de pegar. Olhei para ela, buscando algum tipo de aprovação, e ela apenas assentiu. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e vi que era outro áudio do mesmo número desconhecido. As letras pareciam se destacar na tela, como se quisessem me desafiar. Respirei fundo e apertei o play. Desta vez, não era chiado, nem sussurros. Era o som de passos. Passos lentos e firmes, como se alguém estivesse andando sobre o piso frio de um lugar vazio. O som ecoava, amplificado pela acústica de um espaço grande, e então, parou. Uma pausa longa e sufocante. Em seguida, um som grave, semelhante ao de uma porta se abrindo. Eu pausei o áudio, incapaz de ouvir mais. Isso não pode ser real, murmurei, mas minha mente já estava trabalhando contra mim, imaginando cada detalhe do lugar de onde aquele som poderia ter vindo. Minha amiga se levantou, andando nervosamente pela sala. E se alguém realmente estivesse lá? E se alguém viu a gente sair e agora está brincando com a nossa cabeça? A ideia parecia tão absurda quanto tudo o que estávamos vivendo, mas ao menos era algo tangível. Alguém. Um ser humano real. Talvez um funcionário do lugar, ou algum parente enlouquecido pelo luto. Você acha que devemos voltar? Perguntei, mal acreditando que estava sugerindo isso. Ela parou de andar e me olhou, incrédula. Você ouviu o que saiu desse celular? Seja lá o que está acontecendo, voltar não é uma opção. Mas e se for alguém precisando de ajuda?
Alguém que ficou preso ou, sei lá. Pode ser uma situação real. Minha voz estava elevada, mais por medo do que por convicção. Antes que ela pudesse responder, o som de algo caindo no corredor nos fez congelar. Ficamos paradas por um instante, trocando olhares, antes de eu me obrigar a ir até a porta do corredor. Abri devagar, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir o som nos ouvidos. O corredor estava vazio, mas a luz estava apagada. O interruptor não funcionava, e só a escuridão preenchia o espaço à frente. Quando dei um passo à frente, senti o ar mais frio, como se tivesse entrado em outro ambiente. Volte para cá, minha amiga chamou, a voz dela trêmula. Mas eu não consegui. Algo me puxava para frente, um impulso irracional de verificar o que tinha caído. Continuei caminhando, os pés descalços fazendo pouco barulho no piso de madeira. Quando cheguei na entrada do corredor, percebi que havia algo no chão, próximo à porta do banheiro. Parecia um porta-retrato, mas eu não conseguia distinguir os detalhes na penumbra. Abaixei-me para pegar o objeto. Nesse momento, senti. Não vi, mas senti. Como se algo estivesse atrás de mim, me observando. Era uma presença palpável, opressiva, que fazia minha nuca formigar. Travei, incapaz de me virar, com o porta-retrato na mão. Você está bem? Minha amiga perguntou da sala, a voz baixa, quase um sussurro. Eu queria responder, mas minha garganta parecia fechada. Então, senti o ar mudar. Um som baixo, semelhante a uma respiração, passou ao meu lado. Girei de repente, encarando a escuridão. Nada. Apenas o vazio. Voltei para a sala rapidamente, segurando o porta-retrato com força. Minha amiga olhou para mim, assustada, enquanto eu mostrava o objeto. Era uma foto minha, tirada há anos, mas a parte de trás estava coberta por uma mancha escura, como se algo tivesse derramado tinta ali. O que isso significa? Ela perguntou, mas eu não tinha respostas. De repente, o relógio na parede parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algo estava muito errado, e nós sabíamos que o que começou naquela capela não ia terminar tão cedo. Minha amiga pegou o porta-retrato das minhas mãos e o examinou, tentando encontrar algum sinal de como ele havia parado ali. A foto era familiar para mim, mas eu não lembrava de ter levado nada do tipo para a casa dela. Aquilo aumentava ainda mais a sensação de que algo estava nos desafiando diretamente. Essa foto estava na sua casa, não estava? Ela perguntou, sem tirar os olhos do vidro trincado. Balancei a cabeça afirmativamente, sem saber o que responder. Tudo parecia parte de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A mancha escura na parte de trás tinha um cheiro estranho, algo metálico e rançoso, que nos fez afastar o objeto por instinto. Parecia tinta velha, mas havia algo mais. Nesse momento, ouvimos um ruído vindo da cozinha. Não era alto, mas era suficiente para nos tirar do transe. Olhamos uma para a outra, nossos corpos rígidos. Era o som de algo raspando no chão, como se algum objeto estivesse sendo arrastado lentamente. Fica aqui. Eu vou ver o que é. Minha amiga tentou soar firme, mas sua voz estava trêmula. De jeito nenhum. Se você for, eu vou junto. Insisti, minha coragem tão abalada quanto a dela. O silêncio pesado que se seguiu depois das minhas palavras tornou tudo ainda mais aterrorizante. Caminhamos até a cozinha, nossos passos leves, tentando evitar qualquer barulho que pudesse alertar, seja lá o que fosse. Quando chegamos à porta, o ruído parou. A cozinha parecia intocada, com a pia cheia de louça do jantar que havíamos negligenciado. No entanto, algo estava diferente. A cadeira que ficava encostada na mesa estava no centro do ambiente, virada para nós. Nenhuma janela estava aberta, e não havia vento suficiente para movê-la. O que está acontecendo aqui? Minha amiga sussurrou, a voz quase falhando. Aproximei-me da cadeira com hesitação, sentindo o coração bater na garganta. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que explicasse aquilo. Nada parecia fora do lugar, exceto o impossível. Foi então que notamos algo mais perturbador. Uma das facas que estava na pia agora estava cravada no encosto da cadeira. Não havia marcas de sangue, mas o ato em si era agressivo o suficiente para nos fazer recuar. Tem alguém brincando com a gente, sussurrei. Isso só pode ser isso. Alguém deve ter entrado aqui. Minha amiga não respondeu. Ela estava paralisada, os olhos fixos na faca. Um som baixo, quase imperceptível, começou a ecoar pela cozinha. Era como um zumbido, mas se transformou lentamente em algo mais nítido, o som de sussurros.
Não dava para entender as palavras, mas era claro que não estava vindo de nenhum aparelho. Você está ouvindo isso? Perguntei, a voz saindo mais alta do que pretendia. Ela assentiu lentamente, os olhos arregalados. O som parecia circular ao nosso redor, sem uma fonte visível. Parecia próximo, mas, ao mesmo tempo, distante demais para ser real. Então, algo caiu no chão com um estrondo. Viramos rapidamente, mas não havia nada ali. A cadeira permanecia no mesmo lugar, a faca ainda cravada. Foi então que notamos, o relógio da cozinha, que antes estava parado como o da sala, agora estava funcionando novamente, mas com os ponteiros girando de forma descontrolada, muito rápido. Eu não vou ficar aqui para descobrir o que isso significa, declarei, puxando minha amiga pelo braço. Corremos de volta para a sala, pegando nossas coisas às pressas. Tudo parecia estar se acumulando, uma tensão crescente que tornava impossível ficar mais um minuto ali. Enquanto calçávamos os sapatos, ouvi um som que fez meu sangue gelar. A porta do corredor rangeu, como se estivesse sendo aberta lentamente. Olhamos na direção, mas nada apareceu. A escuridão do corredor parecia mais densa agora, quase como se estivesse pulsando. Vamos sair daqui agora, minha amiga gritou, puxando minha mão. Concordei sem hesitar. Pegamos a chave do carro e saímos pela porta da frente, sem olhar para trás. Enquanto corríamos até o veículo, o silêncio da rua parecia quase reconfortante, um contraste com o caos dentro da casa. Entramos no carro, e eu girei a chave na ignição. O motor rugiu, e acelerei o mais rápido que pude, deixando a casa para trás. Minha amiga olhava pelo retrovisor, como se esperasse ver algo nos seguindo, mas a rua permaneceu vazia. Você acha que terminou? Ela perguntou, sua voz carregada de ansiedade. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou novamente. O mesmo número desconhecido. Desta vez, era uma mensagem de texto. A tela brilhava no escuro, revelando uma única palavra: volte. Olhei para minha amiga, sentindo o pânico subir novamente. Algo me dizia que aquilo estava longe de acabar. A mensagem no celular parecia congelar o tempo. Por um momento, minha amiga e eu trocamos olhares, tentando decifrar o que fazer a seguir. A palavra volte parecia ecoar em nossas cabeças, como se tivesse sido dita em voz alta. Mesmo com o motor do carro ligado e prontos para partir, nenhum de nós conseguiu se mover. Você acha que é algum tipo de ameaça? Minha amiga perguntou, quase sussurrando, como se alguém pudesse nos ouvir. Eu, não sei, respondi, o estômago embrulhado. Pode ser alguém querendo nos assustar. Ou pior, ela disse, completando meu pensamento. Ficamos ali, estacionados na rua escura, o farol iluminando uma pequena parte do asfalto à frente. Respirei fundo, com mãos trêmulas, abri a mensagem para ver se havia mais detalhes. Nada. Apenas a palavra solitária, como um comando. Você respondeu a esse número antes? Minha amiga perguntou. Neguei com a cabeça, mas naquele momento o celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma ligação. O mesmo número desconhecido. Atende, minha amiga insistiu, mas a ideia de ouvir o que quer que estivesse do outro lado me aterrorizava. Deixei o celular vibrar até que parasse, o silêncio preenchendo o espaço novamente. De repente, ouvimos um ruído vindo da direção da casa. O portão, que havíamos fechado, agora estava balançando lentamente, como se tivesse sido empurrado. O som do ferro enferrujado rangendo na escuridão fez nossos corações dispararem. Alguém está lá dentro, minha amiga murmurou, com os olhos arregalados fixos na direção da casa. Vamos sair daqui agora, exigi, colocando o carro em movimento. Conforme acelerava pela rua deserta, não conseguia evitar olhar pelo retrovisor. A casa ficou cada vez menor, até desaparecer completamente da vista. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não me deixou. Chegamos à minha casa, e eu mal consegui respirar aliviada. A sensação de segurança que costumava ter ali parecia distante, quase inexistente. Entramos rapidamente e trancamos a porta atrás de nós. Pela primeira vez na noite, a atmosfera parecia calma. Minha amiga sentou-se no sofá, ainda segurando o porta-retrato, enquanto eu fui buscar um copo d'água. Foi quando percebi algo que me fez deixar o copo cair no chão. Meu celular, que estava sobre a mesa da sala, começou a vibrar novamente. O mesmo número desconhecido. Mas desta vez, não era só uma ligação. Era também uma sequência de notificações. Parei, paralisada, enquanto as mensagens chegavam uma após a outra.
Por que você saiu? Não era para ir. Volte agora. Minha amiga levantou-se de onde estava e veio até mim. Quando viu a tela do celular, cobriu a boca com a mão. O último texto que chegou, diferente dos outros, fazia o sangue parecer mais pesado nas minhas veias. Eu estou aí. Meu coração disparou. Olhei para a porta, para as janelas. Tudo parecia em silêncio, mas, ao mesmo tempo, a tensão era insuportável. Peguei o celular e abri a câmera do aplicativo para ver se conseguia filmar ou registrar algo estranho ao redor. A ideia de algo estar nos observando era sufocante. Tranca tudo, gritei para minha amiga, e ela correu para verificar as janelas enquanto eu revisava a porta. Tudo estava no lugar, mas o medo nos dominava. De repente, um barulho seco ecoou na sala. Era o porta-retrato, que caiu das mãos da minha amiga e bateu no chão. A foto dentro estava completamente manchada, como se algo úmido tivesse escorrido por trás do vidro. Ela olhou para mim, as lágrimas se formando nos olhos. Isso não está certo. Isso não pode ser real. Antes que eu pudesse responder, as luzes começaram a piscar. O som do interruptor clicando repetidamente, como se alguém o estivesse acionando de forma frenética, encheu o ambiente. A sala ficou alternando entre luz e escuridão, e eu senti meu corpo congelar. Alguém está brincando com a gente, gritei, tentando convencer a mim mesma. Mas então, veio o golpe final, a campainha tocou. Uma vez, duas, três, e então, silêncio absoluto. Olhamos para a porta, paralisadas, sem coragem de nos mover. A campainha soou novamente, dessa vez com mais insistência, como se quem quer que fosse soubesse que estávamos ali. Não atende, minha amiga sussurrou, os olhos fixos na porta. A campainha tocou mais uma vez, mas agora, ao invés de parar, foi seguida por uma série de batidas na madeira. Fortes, ritmadas, cada vez mais agressivas. Quem é? Gritei, tentando soar corajosa. Não houve resposta. Só o som das batidas continuava, até que, de repente, cessaram. Respirei fundo, com o coração batendo no peito como um tambor. Minha amiga se aproximou lentamente de mim, tentando espiar pela pequena janela ao lado da porta. Seus olhos se arregalaram, e ela recuou imediatamente. Tem alguém parado ali, ela conseguiu dizer, a voz falhando. Como assim? Quem é? Perguntei, mas ela balançou a cabeça, incapaz de descrever. Peguei o celular e me aproximei devagar da janela. Respirei fundo e olhei. Não havia ninguém. Mas a sensação de algo estar nos observando nunca foi tão intensa quanto naquele momento. Meu coração parecia martelar em meus ouvidos enquanto eu encarava a escuridão pela pequena janela ao lado da porta. Nada, absolutamente nada estava lá. Ainda assim, a sensação de que algo ou alguém nos observava era sufocante. Recuei devagar, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Minha amiga, ainda tremendo, mantinha os olhos fixos na porta, como se a qualquer momento ela fosse se abrir sozinha. Decidi agir. Peguei meu celular e conferi novamente as mensagens, como se isso fosse trazer alguma resposta lógica. Volte, não era para ir. Eu estou aí. As palavras pareciam gritar da tela. Tudo indicava que alguém estava brincando conosco, mas algo no meu interior sabia que era mais do que isso. Algo estava fora do nosso controle, e eu sentia isso no ar, na forma como o silêncio parecia ter um peso em comum. De repente, um som abafado veio do fundo da casa. Algo metálico, como se uma porta ou janela estivesse sendo forçada. Corri para verificar, trancando cada fechadura e verificando todas as janelas. Tudo estava no lugar, mas o barulho persistia, deslocando-se de um ponto ao outro. Parecia que algo estava circulando a casa, testando todas as entradas possíveis. O som de vidro quebrando me congelou no lugar. Ele veio da cozinha. Meu corpo agiu antes que minha mente processasse, e peguei uma faca do balcão, tentando me preparar para o pior. Caminhei lentamente até a cozinha, meus pés mal tocando o chão. Um pedaço da janela estava estilhaçado, e o vento frio entrava, balançando as cortinas. Lá fora, apenas escuridão. Senti minha respiração acelerar. Meus olhos varreram cada canto da cozinha, buscando algum sinal de movimento. Nada. Mas o som mudou novamente, vindo agora do corredor que levava aos quartos. A tensão era insuportável. Com passos lentos e calculados, segui em direção ao corredor. O ar parecia mais pesado a cada passo, e a luz fraca das lâmpadas tornava as sombras mais inquietantes. Quando cheguei ao final do corredor,
Percebi que a porta do quarto de hóspedes estava entreaberta, embora eu tivesse certeza de que a havia fechado antes. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. O quarto estava vazio, mas algo estava diferente. O porta-retrato que minha amiga havia trazido estava sobre a cama, com o vidro rachado. Me aproximei, hesitante, e notei que havia algo escrito na superfície embaçada pelo que parecia ser vapor. Era difícil distinguir, mas ao inclinar a cabeça, consegui ler. Eu avisei. Meu corpo ficou gelado. O que quer que estivesse acontecendo, não era uma simples brincadeira de mau gosto. Alguém, ou algo, estava determinado a nos aterrorizar. O som de passos vindo da sala me fez largar o porta-retrato. Não eram passos rápidos, eram lentos, arrastados, como se quem os fazia quisesse ser ouvido. Saí do quarto de hóspedes em direção à sala, mas, ao chegar lá, tudo estava como antes. A porta da frente continuava trancada, as janelas fechadas. Ainda assim, a sensação de não estar sozinha era avassaladora. Minha amiga estava encostada em um canto, os olhos arregalados, fixos em algo que eu não conseguia ver. Quando olhei na mesma direção, senti meu estômago revirar. A porta do banheiro estava aberta, e a luz interna oscilava como uma vela prestes a se apagar. Não havia vento, nenhum motivo para aquilo acontecer. Com o coração disparado, me aproximei da porta do banheiro, empunhando a faca com mãos trêmulas. Espiei para dentro. Era apenas o banheiro de sempre, mas a luz piscava insistentemente, criando uma sensação de desconforto. Quando dei um passo para trás, ouvi algo que me fez parar, o som de água correndo. A torneira do chuveiro estava aberta, despejando água em um fluxo constante, mas ninguém havia entrado lá. Fechei a torneira rapidamente, mas, no instante em que fiz isso, senti uma brisa gélida passar por mim, mesmo com as janelas fechadas. A faca escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um som metálico que ecoou pela casa. Corri de volta para a sala, mas antes que pudesse dizer algo, a energia acabou. Tudo ficou em completo silêncio e escuridão. Eu não conseguia enxergar nada. A única luz vinha da tela do meu celular, que tremia em minhas mãos. Minha amiga, agora imóvel no canto da sala, parecia tão aterrorizada quanto eu. O celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Eu disse para voltar. A sensação de que não estávamos sozinhas tornou-se insuportável. Algo estava nos cercando, dentro ou fora da casa, mas, de alguma forma, sabia exatamente onde estávamos. O som abafado dos nossos próprios passos parecia amplificado na escuridão da casa. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som ocasional do vento lá fora, mas havia algo mais. Um ruído baixo, quase imperceptível, mas constante, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Permanecemos juntas na sala, eu e minha amiga, incapazes de fazer qualquer movimento brusco. Cada segundo que passava parecia se arrastar. A sensação de ser observada era quase palpável, como se algo estivesse no mesmo ambiente que nós, apenas esperando. Lentamente, deslizei a tela do celular para ligar a lanterna. A luz tremulante iluminou o ambiente, criando sombras nas paredes que pareciam se mover. Quando apontei para o corredor, vi algo que me fez gelar. As portas dos quartos, que estavam entreabertas, agora estavam completamente fechadas. Eu tinha certeza absoluta de que não havíamos tocado nelas. Minha amiga segurou meu braço com força, mas eu permaneci imóvel, tentando pensar em uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Respirei fundo, reunindo coragem, e comecei a caminhar em direção ao corredor. A cada passo, o som abafado daquele ruído constante ficava mais claro, até que percebi o que era, um leve arranhar, como unhas passando em uma superfície de madeira. Cheguei perto da primeira porta, a do quarto onde havíamos deixado nossas bolsas. Girei a maçaneta com cautela, mas ela não se mexeu. Trancada. Testei a porta ao lado, que levava ao banheiro. O mesmo resultado. Era como se todas as portas do corredor tivessem sido seladas enquanto estávamos na sala. Minha respiração ficou ofegante. A ideia de ficarmos presas em um lugar que parecia estar reagindo sozinho era insuportável. Decidi voltar para a sala e tentar sair pela porta da frente. Assim que dei o primeiro passo de volta, o som de algo caindo veio do outro extremo do corredor, seguido por uma pancada alta, como se algo ou alguém estivesse tentando abrir uma das portas à força. Corri de volta para a sala, segurando o celular como se ele fosse uma arma. Minha amiga estava em pé agora, com o olhar fixo na porta da frente. Havia algo estranho nela.
A madeira parecia estar riscada, marcas verticais que não estavam ali antes. Fomos em direção à saída. A fechadura estava intacta, mas quando girei a chave, a porta não abriu. Forcei com mais intensidade, mas ela não se mexeu. Era como se tivesse sido emperrada de propósito. Tentei não entrar em pânico, mas a sensação de claustrofobia começou a me consumir. Algo estava nos prendendo ali. De repente, o som de algo arranhando veio novamente, mas dessa vez mais próximo, vindo diretamente do corredor. Era mais alto, insistente. Lentamente, virei a cabeça para olhar. A luz fraca do celular iluminava parcialmente o espaço, mas não havia nada visível. Mesmo assim, o som continuava, cada vez mais alto, mais perto. Sem aviso, a luz da lanterna oscilou e apagou. Fiquei paralisada. Tentava acender novamente, mas o celular não respondia. A escuridão era total. O único som era minha respiração entrecortada e o barulho contínuo que parecia se mover ao nosso redor. Minha amiga agarrou meu braço, apertando tão forte que senti suas unhas na pele. E então, tudo parou. O silêncio voltou de forma repentina, como se o som tivesse sido cortado. Por um momento, pensei que talvez tivesse acabado. Mas, ao dar um passo para trás, senti algo sob meus pés. Abaixei-me para tocar, ainda na escuridão. Era algo pequeno, frio e rígido. Passei os dedos sobre a superfície e percebi que era um caco de vidro. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei instintivamente para a janela da sala. Estava intacta. Então de onde aquele vidro havia vindo? A resposta veio imediatamente. Um estalo ecoou pelo teto, como se algo estivesse se movendo acima de nós. O som era lento e irregular, como passos desajeitados, mas fortes o suficiente para fazer o chão vibrar levemente. Me afastei da janela, puxando minha amiga comigo, e nos posicionamos no canto da sala. O teto continuava a ranger. Eu sabia que a casa era térrea. Não havia como alguém estar lá em cima. E, mesmo assim, os passos continuavam, agora mais rápidos, cruzando de um lado ao outro como se estivessem procurando algo. Eu não sabia mais o que fazer. A sensação de estar completamente à mercê de algo que não podíamos ver ou entender era paralisante. Tudo em mim gritava para sair dali, mas cada tentativa era frustrada. Comecei a me perguntar se conseguiríamos sair daquela casa naquela noite, ou se estaríamos presas ali para sempre, com algo que parecia estar se divertindo com o nosso desespero. Os passos no teto cessaram tão abruptamente quanto começaram. Por um momento, a casa inteira ficou mergulhada em um silêncio sufocante, interrompido apenas pelo som da nossa respiração descontrolada. Eu olhei para minha amiga, que estava tão aterrorizada quanto eu. De repente, algo se moveu no corredor novamente. Não passos ou arranhões, mas um som baixo e grave, como uma respiração profunda. Meu corpo congelou. A sensação de ser observada voltou, mas dessa vez era insuportavelmente intensa. Tomada pelo pânico, agarrei minha amiga pelo braço e a puxei em direção à janela da sala. Não importava mais se a porta estava trancada, íamos sair de qualquer jeito. Peguei uma cadeira e a levantei com toda a força que tinha, lançando-a contra o vidro. Para meu alívio, o vidro estilhaçou. Sem pensar, subi no parapeito e ajudei minha amiga a sair. Do lado de fora, o ar frio da noite bateu no meu rosto como uma lufada de esperança. Ainda conseguia ouvir o som da madeira rangendo dentro da casa, como se ela inteira estivesse viva. Não olhei para trás. Apenas corremos para o carro, que ainda estava estacionado em frente à casa. Assim que entramos, liguei o motor com mãos trêmulas e acelerei. A casa ficou para trás, mas a sensação de ser observada nos seguiu. Não trocamos uma palavra no caminho. Ambas estávamos tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente chegamos à estrada principal, parei o carro no acostamento, incapaz de continuar dirigindo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu sequer percebesse. Minha amiga tremia, segurando seu celular com força. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor até que ela finalmente quebrou. Não vamos voltar lá nunca mais. Eu apenas balancei a cabeça. Nos dias que se seguiram, evitamos falar sobre aquela noite. Cada vez que eu tentava explicar para mim mesma o que tinha acontecido, as lembranças pareciam ainda mais confusas e aterrorizantes. Até hoje, não sei exatamente o que nos prendeu naquela casa. Uma parte de mim ainda tenta racionalizar, mas outra sabe que havia algo ali, algo que não queria que fossemos embora. Eu nunca mais passei por aquele lugar. E, mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto que deixei algo para trás naquela casa,
Ou, pior, que trouxe algo comigo.